Mas hoje eu quero entregar para vocês uma segunda estratégia que nós podemos desenvolver para vencer Mamon, para que a gente possa vencer, derrotar Mamon nas nossas vidas. E a segunda estratégia, eu quero citá-la depois de a gente ler o texto base, Mateus 6:24. Eu quero ler com você o texto base e quero orar com você. Então, por favor, Mateus 6:24. Venha comigo. Mateus 6:24. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Palavras de Jesus dizendo que a gente não pode ter dois senhores, porque há de servir a um e desagradar o outro, e não é possível servir a Deus, servir ao Senhor e servir a Mamon. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Se você pode, feche seus olhos. Pai, nos colocamos debaixo da dependência da Tua graça, do Teu favor agora, porque cremos que por Tua graça, Tua bondade, o Senhor pode nos favorecer nesse momento. Que a Tua palavra nos alcance, que o Senhor nos dê discernimento, que a gente tenha os olhos do nosso entendimento aberto para compreender aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Te oramos com fé e cremos que assim acontecerá para a glória do Teu nome. E quem crê e concorda diz: amém. Amém. Irmãos, Jesus está dizendo, não pode servir a Deus e não pode servir a Mamon. Não pode servir a Deus e não pode servir às riquezas. Não pode servir a Deus e não pode servir ao dinheiro. O dinheiro é um concorrente de Deus na nossa vida. Pode se tornar um concorrente de Deus. E quando o dinheiro passa a determinar o que fazemos, quando o dinheiro passa a nos governar, quando a nossa confiança se encontra no dinheiro que possuímos ou nos bens que possuímos, quando a gente encontra esse lugar no dinheiro, estamos servindo a Mamon. E precisamos derrotar a Mamon na nossa vida. E a Bíblia nos apresenta como a gente pode derrotar Mamon. Aprendemos que no domingo passado que derrotamos Mamon nos submetendo ao senhorio de Cristo, submetendo a nossa vida e as nossas finanças ao senhorio de Cristo. Mas hoje nós vamos apresentar a segunda estratégia. Pastor, eu quero derrotar Mamon na minha vida. Segunda estratégia para derrotar Mamon na sua vida: viva pela fé, confiando nas promessas de Deus. Segunda estratégia: viva pela fé, confiando nas promessas de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 32, eu quero ler com você na tela. Hebreus 10, 32, vem comigo. A epístola aos Hebreus é uma carta extraordinária. É uma carta que tem uma carta doutrinária, tem muita doutrina, é uma carta teológica, muita doutrina falando sobre a aliança, sobre a nova aliança, muito poderoso. Mas existe uma outra ênfase na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma carta que incentiva a perseverança. Porque o autor aos Hebreus, ele está escrevendo para um povo que sofreu muita perseguição. Está falando para cristãos que sofreram muito por causa da sua fé em Cristo. Gente que foi perseguida, gente que foi violentada, gente que passou por muito sofrimento simplesmente por crer em Jesus Cristo. E aí ele escreve essa carta dizendo: olha, eu sei de tudo que vocês passaram e vocês permaneceram firmes.
Sei que alguns de vocês abandonaram a fé, mas eu sei que a maioria de vocês permaneceram firmes. E eu estou escrevendo para encorajar vocês a continuar firme. Ou seja, é uma carta de encorajamento, a perseverança, a permanecer firme quando se está sofrendo por causa da fé em Cristo. Essa é a carta aos Hebreus. E aí, entendendo a carta, esse contexto da carta, eu quero trazer você para Hebreus 10, 32. Olha o que o autor está escrevendo. Ele diz assim, olha: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grandes lutas e sofrimentos. Essas lutas e sofrimentos não foi castigo, punição, porque eles estavam desobedientes. Pelo contrário, porque eles creram e perseveraram na fé, suportaram lutas e sofrimentos por causa da fé em Cristo. O contexto aqui é um contexto de perseguição severa do Estado, que é o Império Romano, para com os cristãos do primeiro século. Agora perceba o versículo 33. Olha, em certos momentos, isso é o autor falando com os irmãos, que ele está escrevendo essa carta. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem o quê? Maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Por que ele está dizendo que os cristãos foram feitos de espetáculos? Ele está se referindo ao que você certamente já deve ter ouvido ou assistido algum filme, mostrando cristãos no primeiro século, cristãos que eram presos por causa da sua fé. Roma perseguiu severamente a igreja, porque a igreja de Cristo cresceu de forma assustadora e se tornou uma ameaça para o Império Romano. Então, para reprimir o crescimento da igreja, Roma decidiu perseguir a igreja. Foi assim nos 3 primeiros séculos de perseguição. E em certo momento dessa perseguição, cristãos eram presos e eram levados para arenas. A principal arena era o Coliseu, que até hoje as suas ruínas estão lá em Roma. O Coliseu era como se fosse um estádio de futebol. Os cristãos que eram presos eram colocados no meio da arena, às vezes famílias inteiras, e soltavam as feras, leões, leopardos, para que os cristãos lutassem com esses animais e, obviamente, que iam sofrer derrota. E eram mortos, devorados vivos, e isso servia de espetáculo. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas como é que pode uma pessoa, né, ver diversão em uma outra pessoa sendo agredida e morta? A gente não fica abismado, porque hoje a gente tem o UFC, não tem o UFC? Que a pessoa entra no ringue lá para sangrar o outro, para arrancar o olho fora, o nariz e tudo, né? E gente que paga caro para assistir aquilo ali. Então, é a mesma coisa, só que em proporções menores. O princípio é o mesmo. E aí, perceba, os cristãos eram alvo, né, usado como espetáculo aqui. Veja o contexto. A igreja perseguida, eles eram presos, colocados nas arenas, às vezes para ser ridicularizado, outras vezes para serem mortos. Há relatos, não aqui, mas há relatos na história que os cristãos eram presos e eles eram colocados em postes e tocado fogo para servir de iluminação pública. Queimava os cristãos em vias públicas e ele era usado como lenha, como combustível para alimentar as fogueiras que iluminavam as vias públicas. Essa é a perseguição do primeiro século. E o autor dos Hebreus está escrevendo para essa igreja. Ele está escrevendo para esses irmãos que sofreram isso. Aí ele continua dizendo, olha, verso 34, diz assim: porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinha um patrimônio superior e durável.
Pastor, o que é expoliação dos bens? Eu vou pedir que coloque a versão NVT. A versão NVT traz uma tradução que traz mais clareza. Olha o que diz o verso 34 na NVT. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que... O que seria a expoliação dos bens? Os bens foram tirados, o Estado confiscou. Olha, vai negar a Cristo, não vai negar a Cristo não? Vai preso e todos os seus bens agora pertencem a Roma. E isso era para fazer com que uma repreensão ao crescimento da igreja no primeiro século. Essa foi a perseguição. Os bens de uma vida toda. Você imagine aí, deixa eu só trazer assim, fazer você imaginar para você entender o contexto. Você imagina aí o patrimônio de uma vida toda, sua casa, se você tem um meio de transporte, seu meio de transporte, seu patrimônio financeiro, patrimônio material, seus bens hoje, a televisão que está dentro de sua casa, ali está tudo, seu saldo bancário, está tudo que você construiu a vida toda. Você imagine o governo, o Estado, exigir que você renuncie à sua fé, e se você não renunciar, como punição, você vai perder tudo. O Estado vai confiscar tudo. Perceba? Então imagine você dizendo, eu não vou negar a Cristo, não vou negar a minha fé em Cristo, e o Estado, na segunda-feira amanhã, encostando o caminhão, você indo preso e tudo ficando para o Estado. Foi isso que aconteceu no primeiro século, e é isso que o autor dos Hebreus está abordando aqui. Então, vocês perderam todos os seus bens por não negar a fé em Jesus Cristo. É essa fé que vence Mamon. É a fé que a gente diz assim, eu perco o dinheiro, mas eu não perco a minha fé em Deus. Eu posso ter um prejuízo, mas eu não vou desagradar o meu Deus. Não vou negar as minhas convicções. É essa fé que vence Mamon. É a fé que está disposta a sofrer o dano, mas não pode negar suas convicções. E Paulo está escrevendo... Paulo não, perdão, eu só quero falar Paulo porque existe uma tese que Paulo foi o autor aos Hebreus. Mas provavelmente não foi Paulo que escreveu essa epístola. O autor aos Hebreus está conversando com esse povo. Perceba. Ele está escrevendo, e ele está escrevendo para dizer assim, não retroceda. A fé que vocês tiverem no dia que confiscaram o bem de vocês, permaneça com essa fé hoje. Não volte atrás. É isso, essa é a tônica da epístola. Aí continua, olha o verso seguinte, olha o que diz. Coloca na versão NA, volta lá. Olha, portanto, não percam o quê? A confiança, em outras palavras, não perca a fé. Confiança é fé. Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Agora, olha o 36. Vocês precisam o quê? Perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Não desista, persevere. Não basta só você ter obedecido lá atrás, continue obedecendo. Não basta você ter sustentado a fé em Cristo somente lá atrás, continue sustentando, persevere, permaneça. Essa é a carta, encorajando a perseverança. Não desista, não volte atrás, não retroceda. Aí olha o que diz o 37. Ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se esse justo que vive pela fé retroceder, dele, Deus está dizendo, a minha alma não se agradará. Ele está dizendo assim, Deus não se agrada de gente que recua. Deus não se agrada de gente que não persevera. Deus não se agrada. Não importa se você creu, se você permaneceu firme, não retroceda agora. Porque se você retroceder agora, Deus não vai se agradar. Permaneça crendo, porque o justo vive pela fé. Então perceba que nós, cristãos, somos o povo da fé.
E temos que não somente crer, mas temos que viver pela fé. Vou repetir. Nós não temos que somente ter fé, nós temos que viver pela fé. Porque o texto está dizendo, o justo viverá pela fé. A nossa fé precisa permear todas as áreas da nossa vida. As nossas convicções em Deus, as certezas que nós temos no nosso coração, a confiança que temos no Senhor, precisa permear todas as áreas da nossa vida, porque não basta somente ter fé, tem que viver pela fé. Essa é a proposta. E é nesse lugar de viver pela fé que eu derroto o mamon na minha vida. Ou seja, eu preciso viver pela fé, porque é uma questão de sobrevivência. O justo viverá pela fé. Quem é o justo que está falando aqui? Vai ter gente que vai dizer assim, o justo aqui é aquele que foi justificado em Cristo. Aqueles que recebeu o perdão de Deus, teve sua dívida cancelada, foi justificado. Mas o sentido aqui, essa carta está sendo escrita ao povo hebreu, e justo para o povo hebreu é aquele que pratica justiça. A palavra justiça, guarde isso aqui, viu? Porque vai ser importante daqui a pouco. Guarde essa informação que eu vou dar agora. A palavra justiça significa, vem da palavra hebraica tzedaká. A palavra justiça vem da palavra hebraica tzedaká. Tzedaká significa dar ao outro o que é de direito. O que significa tzedaká? Dar ao outro o que é de direito. Então perceba que justiça começa com doação. Porque justiça significa o quê? Dar, doar, entregar, ceder. Dar ao outro o que é de direito. Isso é a tzedaká. E o que era a tzedaká, a prática da justiça, no contexto bíblico do Antigo Testamento? Era a prática de ajudar o necessitado. Então, se tinha alguém precisando de roupa e você vestia aquela pessoa, você praticou um ato de justiça. Você deu à pessoa o direito que ela tem de vestir. E você deu a ela esse direito, você concedeu a ela de usufruir do seu direito. Então, o que hoje nós vamos chamar de ajudar o necessitado, de um ato de bondade para com alguém, é o que a Bíblia vai chamar de atos de justiça, e os que praticam atos de justiça são chamados de justos. Jó, veja lá, era um homem justo. Cornélio, Atos capítulo 10, Cornélio era um homem justo. Era uma das características de Cornélio citada em Atos 10. Pessoas que são chamadas de justa na Bíblia eram pessoas caridosas, eram pessoas generosas, eram pessoas que ajudavam o necessitado, eram pessoas que socorriam pessoas, ajudavam no vestir, ajudavam as pessoas em suas necessidades. Essas pessoas são chamadas de justo. Aí agora vamos voltar para o texto. O justo viverá pela fé. Quem é o justo que está falando aqui? A pessoa que exerce o ato de justiça, de suprir a necessidade do outro. Essa pessoa que supre a necessidade do outro, ela precisa viver pela fé. O justo viverá pela fé. Então perceba, o justo deve viver pela fé. Porém, entretanto, todavia, contudo, todos nós, crentes em Jesus Cristo, temos um chamado a essa justiça. Somos vocacionados em Cristo. Se você está em Cristo, você é vocacionado à prática dessa justiça. Somos vocacionados a isso. E só vamos conseguir viver isso se a gente viver pela fé. Porque se não viver pela fé, nós não vamos conseguir praticar a justiça.
Perceba, não basta somente ter fé, é preciso viver pela fé. Eu tenho que viver pela fé, é um estilo de vida. Perceba que é um estilo de vida. Quando o assunto é dinheiro, fé é agradar a Deus. Quando o assunto é dinheiro, fé é agradar a Deus. Olha, veja como há uma relação. A gente está falando aqui de pessoas que perderam os bens, de pessoas que perderam tudo por causa da fé em Cristo. E aí perceba que, acabando o capítulo 10 aqui, falta um versículo para acabar o capítulo 10, nós vamos entrar no capítulo 11, que é o capítulo da fé. O capítulo da fé na Bíblia é o capítulo 11. Coloca Hebreus 11:1. Olha o que diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, fé é certeza e fé é convicção. Fé aponta para as nossas convicções. Fé aponta para as nossas certezas. Então ele está dizendo que fé é convicção e fé é certeza. Guarda isso aqui. Aí perceba, verso 6, vamos lá, que o relógio não espera. Verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então ele está dizendo, olha, o justo, vamos lá, estamos construindo aqui, vamos recapitular. O justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Fé é certeza e convicção. E sem essa certeza e convicção, sem essa confiança, sem fé, é impossível agradar a Deus. Você pode fazer muitas coisas para Deus, mas se você fizer desprovido de fé, você vai fazer e Deus não vai se agradar. Porque o que agrada a Deus é a fé. Que fé é essa, pastor, que agrada a Deus? O texto vai dizer. Uma interpretação de texto, está claro aí. Pastor, que fé é essa que agrada a Deus? A fé que crê que Deus existe. Não é isso que está escrito aí? Mas só que Deus existe? Não, porque a fé que crê que Deus existe é a fé dos demônios. Lembra de domingo passado? A fé do demônio crê que Deus existe. Mas não é só a fé que Deus crê que Deus existe. Que Deus existe e que Ele recompensa os que o buscam. É a convicção de que Deus existe, que Ele é real, que Ele é verdadeiro, embora eu não o veja, mas que Ele existe. Mas não somente isso, é a convicção de que esse Deus, Ele recompensa quem busca Ele. Ele tem recompensa. Então, pastor, o que é viver pela fé? Viver pela fé é ter convicção que Deus existe e que Ele recompensa quem o busca. Que quem busca Ele não fica sem recompensa. Isso é fé. E é essa fé, essa convicção no coração de que Deus é real, de que Ele existe, de que Ele me ouve e de que Ele vai recompensar a minha busca. Se eu estou recorrendo a Ele, eu não ficarei sem resposta. Talvez eu não tenha a resposta que eu esperava, mas eu vou ter uma resposta, porque Ele existe e Ele é recompensador dos que o buscam. E é assim que nós temos que viver. Viver pela fé. Que fé, pastor? Temos que viver pela fé. Como? Viver crendo, convicto de que Deus existe e que Ele recompensa quem o busca. Não é somente ter fé, é viver pela fé. É um estilo de vida de uma pessoa que tem convicção que Deus existe e que Ele recompensa os que o buscam. Em cada momento da sua vida, em cada área da sua vida, você tem essa convicção. Amém? Agora perceba, vamos trazer para a nossa área aqui, a financeira. Na área financeira, eu devo administrar as minhas finanças com essa convicção. Deus existe e Ele recompensa aqueles que o buscam. Eu tenho que
tomar as minhas decisões relativas aos meus bens materiais e às minhas finanças com base nisso. Deus existe e Ele recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, isso é viver pela fé. É viver na convicção de que Deus é real, de que Deus existe, de que Deus me ouve, de que Deus sabe quem eu sou, que Deus conhece a minha necessidade, que Deus sabe da minha luta, que Deus sabe da minha demanda, Ele me conhece e Ele é um Deus que pode fazer algo por mim. Isso é fé. Eu não estou crendo em um conto de fadas. Deus não é uma fábula. Deus não é um conto de fada. Deus não é um delírio. Deus é real, Ele existe. E Ele existe, mas não é um Deus mudo como os ídolos. Ele não é um Deus estátua que não pode se mexer. Deus é um Deus que tem mão para abençoar, tem boca para falar, tem ouvidos para ouvir a nossa oração. Nós servimos a um Deus vivo e que recompensa aqueles que vão até Ele com essa convicção. Isso é fé, é viver pela fé. E perceba, eu só vou agradar a Deus se eu tiver e viver essa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando o assunto é finanças, fé é agradar a Deus. Eu pergunto a você, é possível ficar rico sem fé? É possível? O que é que vocês acham aí? Hein? É possível ficar rico sem fé? Sim ou não? Sim. Quem acha que sim, levanta a mão assim. Quem acha que não? Quem está em cima do muro? Hein? Perceba. É possível ficar rico sem fé? É possível, sim, é possível. Quantos ateus milionários existem? Muitos. Gente que não crê em Deus. Deus não existe. Isso é um conto de fato, delírio, isso é emoção. Tem muita gente. E gente que vai enriquecer. Porque a gente acha que só vai enriquecer, né, quem tem Deus e quem Deus está abençoando. Aí tem essa crença errada. Não. Gente que não tem fé vai conseguir acumular patrimônio, bens, dinheiro. E é possível enriquecer sem Deus. Agora, uma verdade, a Bíblia está nos apresentando. É impossível agradar a Deus sem fé. Você pode enriquecer sem Deus, mas agradar a Deus, você só agrada com fé. Então perceba, você pode até prosperar, mas você tem que prosperar de forma que agrade a Deus. Você pode até crescer financeiramente, mas você tem que fazer isso de forma que agrade a Deus. Então, quando o assunto é dinheiro, fé é agradar a Deus. Fé é usar o dinheiro de forma que agrade ao Senhor. Fé, viver pela fé, é usar o dinheiro de forma que o uso do meu dinheiro agrade ao Deus que eu sirvo. Quando o assunto é dinheiro, viver pela fé é ter Deus em primeiro lugar na sua lista de prioridades. Fé é ter Deus em primeiro lugar na sua lista de prioridades. Mateus 6,33, o capítulo de dinheiro, né? O texto base está em Mateus 6,24. Mateus 6,33 na tela, diz assim, olha, mas busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e o que mais? E a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão. Vamos lá. Que todas as coisas são essas que serão acrescentadas? Eu tenho que ler o texto anterior. Nós não vamos ter esse tempo, mas eu vou citar para você. O que Jesus está falando antes de Mateus 6,33? Ele está dizendo assim, homens de pequena fé, versão pastor Denis, certo? Homens de pequena fé, vocês estão preocupados, inseguros, com medo, preocupados com o que comer e com o que vestir, preocupados se vai ter o que comer e o que vestir. Homens de pequena fé, quem vive assim é os pagãos. Jesus está conversando com os discípulos, antes de Mateus 6,33, está dizendo, quem vive assim é os pagãos.
O povo de Deus não vive dessa forma, não. Porque perceba, olhe para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, contudo o Pai Celestial as alimenta. Olhe para os lírios do campo. Nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Eles não tecem, não costuram. Mas Salomão não conseguiu se vestir de forma mais esplendorosa do que eles. Por quê? Porque é Deus que os veste. É Deus que os fez assim. Perceba, homens de pequena fé, se Deus alimenta a ave do céu e veste assim o lírio do campo, não vai alimentar e vestir vocês que têm muito mais valor do que a ave, do que o lírio? Escute, não ande preocupado com o que comer, o que vestir, porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Olha, essa é a conversa que Jesus está tendo com os discípulos antes de Mateus 6,33. O Pai sabe o que vocês precisam. Olha, guarda isso aqui. Comer, vestir e tudo que vocês precisam. É o que está no texto. O que ele está dizendo? O que comer, o que vestir e tudo que vocês necessitarem, o Pai já sabe e Ele vai prover. Porque Ele faz isso com a ave do céu. Se Ele faz isso com a ave do céu, Ele vai fazer isso com você, porque você tem muito mais valor. Na escala de valor de Deus, você tem muito mais valor do que as aves. E se Ele cuida do menor valor, de certeza Ele vai cuidar de quem possui mais valor. Então não fique preocupado, porque o que comer, o que vestir e tudo que você precisar, Ele vai suprir. Só que tem um detalhe. Você tem que fazer o seguinte para garantir que Ele vai suprir. Busque em primeiro lugar, bote como prioridade na sua vida o reino de Deus. E a sua, o que é justiça, já expliquei, tzedakah. Bote em prioridade na sua vida, olha o que é prioridade, o reino de Deus. Vou trocar a palavra, fica melhor, certo? Coloque em primeiro lugar na sua vida o governo de Deus. Reino e governo é a mesma coisa, Basileia. Coloque em primeiro lugar na sua vida o quê? O governo de Deus. Mensagem do domingo passado, submissão ao senhorio de Cristo. O governo de Cristo na sua vida. Coloque em primeiro lugar obedecer o governo de Cristo. Coloque em primeiro lugar ser governado por Cristo. Isso é prioridade para você. Prioridade para você é ser, por isso que foi a primeira estratégia, porque ela é a prioridade. Coloque como estratégia a prioridade de ser governado. O reino de Deus tem que ter prioridade para você. O reino de Deus tem um rei. Faça tudo que esse rei mandar. Obedeça esse rei. Siga esse rei. Coloque como prioridade isso. Isso é prioridade para você. Segunda coisa que você vai colocar como prioridade. A prática da justiça desse reino. Esse reino tem uma prática da justiça. Que justiça é essa? O tzedakah. Dá ao outro que é de... Em outras palavras, traduzindo para o nosso dia, ajudar o próximo, o necessitado. Socorrer alguém em sua dificuldade, isso é tzedakah. Então, o que é que ele está dizendo? Para que alcance a sua vida, o que comer e o que vestir, e as demais coisas que você precisa colocar como prioridade na sua vida, submeter-se ao governo de Deus e praticar a justiça desse governo. Aí sim, submetido ao governo de Deus e praticando a justiça desse governo, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode ficar tranquilo que não vai faltar o que comer, o que vestir e as demais coisas que vocês precisam, Ele vai prover. Viver pela fé é colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Viver pela fé é colocar a vontade de Deus, a direção de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus, os ensinamentos de Deus em primeiro lugar. Viver pela fé é praticar a justiça, é repartir o que eu tenho com o próximo e não importa o quanto você tem. Porque por menor que seja, o seu bem é o suficiente para repartir. Pastor, eu tenho um pão dá para partir. E fazer duas metades, tome uma e a outra minha. Porque tem gente que acha que só tem responsabilidade de repartir quem tem muito. Isso é um engano.
E esse engano de Baal na sua mente cai agora em nome de Jesus. Pastor, mas eu estou na condição de receber ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Escute, você pode estar precisando de ajuda, mas do pouco que você tem, você reparta. Porque a responsabilidade de praticar a justiça é de todos. É de todos. Ah, pastor, mas eu só tenho um pouco, só tenho 1 quilo. 1 quilo dá para ser meio para cada. Perceba isso. Então não use como desculpa a sua condição para justificar a sua negligência à prática da justiça. Porque ninguém é tão pobre que não tem o que repartir. Amém? Então tire da sua mente esse engano de Baal. Você tem o suficiente para repartir. Ainda que seja pouco. Mas é suficiente para repartir. Ajude. Tome iniciativa. Perceba. Tem gente, irmão, cristão, viu? Cristão. Mas isso aqui na Koinonia não, viu? É nas outras igrejas aí. Koinonia não, aqui não deve ser não aqui. Certo? Nas outras aí, nas outras. Mas tem gente, irmão, que tem espírito de porco. Tem gente que você bota uma lista no grupo, aí o povo deixa todo mundo tirar, que é para depois dizer que, não, já tirou todo mundo. Eu sei que tem gente que não viu a lista, eu sei disso, o pastor sabe, a gente não viu, o pastor só via à noite, só via no outro dia, eu sei disso, mas não estou me referindo a você não, estou falando de gente que viu, então deixa aí, vai, no instante enche, aí depois eu não preciso dar nada. Tem gente assim ou não? Aqui não, nas outras igrejas. Aqui não. Nas outras por aí. Mas tem gente assim. Gente que, quando fala em ajudar, ele vai para o final da fila. Perceba. Gente que, quando fala em ajudar, a pessoa poderia dar, sabe, uma coisa melhor. Ela escolhe o mais barato. Olha, vamos fazer uma cesta básica, ela traz o sal. Não, vocês estão rindo, mas eu estou falando algum exagero? Não. Não estou falando nenhum exagero. Eu estou falando de gente que é ruim para repartir. Escute, a promessa de Mateus 6,33 não te alcança. Mateus 6,33 não te alcança. Porque Mateus 6,33 é para quem está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele está dizendo, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa ter medo de faltar, porque não vai faltar. Então perceba. Viver pela fé, quando o assunto é finanças, viver pela fé é ter Deus em primeiro lugar na minha lista de prioridades. Quando o assunto é finanças, terceiro, quando o assunto é finanças, dinheiro, viver pela fé é crer que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Vou repetir, viu? Para dar uma oportunidade de você dizer amém de novo. Quando o assunto é finanças, viver pela fé é crer que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Veja, se você fosse fazer uma lista de necessidades, o que é que vinha em primeiro lugar nessa lista? Hein? Café. O que mais? Vamos lá. Você está rindo, mas tem muita gente que botaria café em primeiro lugar. Vamos lá. O que mais? Na lista de necessidade. Vamos lá, irmão. Hein? O quê? Se você fosse fazer uma lista de necessidade. Pastor, hoje, em primeiro lugar. Hein? Uma picanha, olha. Picanha. Tem gente que ia botar assim, olha, um PS5, pastor, aí. Minha prioridade hoje. Pastor, não vejo. PS5.
Né? Os mais velhos não sabem o que é isso não, mas você tenta. Olha, se você não sabe o que é um PS5, você já, sua idade já pode, né? Já pode se preocupar um pouco com sua idade aí. Olha, tem gente que vai pegar lista de necessidades. Se você fosse fazer sua lista de necessidade hoje, hein? Ia botar o que lá na lista de necessidade? Uma maquiagem, aquela maquiagem de marca, hein? Hein? Perceba. Vamos trazer uma sabedoria aqui. O texto de Filipenses 4,19 diz assim, olha o que o texto de Filipenses 4,19 diz. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Veja, Deus suprirá todas as minhas necessidades. Agora, a questão é que a gente não sabe diferenciar necessidade de capricho. Segundo Mateus 6, o que é necessidade? O que comer e o que vestir. Só que ele diz assim, o que comer e o que vestir e tudo que vocês precisam, ou seja, tudo que vocês vão necessitar. Por exemplo, se para o propósito que Deus tem para você executar, você precisar de um iPhone, Ele vai prover um iPhone. Você crê nisso ou não? Amém? Agora, se não for preciso, vai um Realme 8. Tá bom. Ele supriu. Você está mandando mensagem, né? Está conectado. Sim ou não? Então, o compromisso de Deus é o que comer, o que vestir e o que for preciso. Perceba, Deus está dizendo, Ele vai suprir todas as necessidades e não todos os meus caprichos. Pega isso aqui. Porque tem gente que vai dizer assim, pastor, eu orei e Deus não respondeu. A provisão não chegou. Mas talvez não chegou porque você não precisa, Ele vai suprir o que você precisa. Amém? Então, na sua lista de necessidade, tem que compor as coisas que você precisa. O que comer, o que vestir, onde morar, água para beber. Ele está dizendo que essas necessidades, que o que você precisa, Deus vai suprir. Viver pela fé é ter uma convicção irrevogável que Deus vai suprir tudo que eu preciso para que eu possa viver e viver o propósito que Ele tem para a minha vida. Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que supre necessidades. A Bíblia diz, Salmo 37, 25, coloque na tela. Salmo 37, 25 diz o seguinte, olha, ele diz assim, olha, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Oh, meu irmão, isso é poderoso. Ele está dizendo assim, olha, eu vivi uma vida toda, fui moço, hoje eu sou velho, eu vivi uma vida toda e eu vou afirmar uma coisa para você, eu nunca vi o justo desamparado. Eu nunca vi gente generosa, gente que contribui, gente que ajuda o necessitado, gente que socorre quem está precisando de socorro. Eu nunca vi gente que é generosa mendigar o pão. Eu nunca vi gente que Deus vai, desse jeito, Deus desamparar. Não, Deus vem com socorro, Deus vem com providência, Deus traz provisão, Deus supre, Deus vem e vem com força. E Ele está dizendo que essa bênção não vai alcançar não somente o justo, mas a descendência do justo. Perceba isso aqui. Uma herança espiritual que é deixada para os filhos. A gente fala muito de maldição hereditária, né? Mas aqui está uma bênção hereditária.
Ele está dizendo que se você for justo, se você for uma pessoa generosa, se você for uma pessoa que prioriza o ajudar, que coloca como prioridade na sua vida socorrer o necessitado, ajudar as pessoas, se você é alguém que oferta, que doa na vida de outras pessoas, que coopera para a obra de Deus, que investe na obra de Deus, ele está dizendo que você é uma pessoa que não vai ficar desamparado e os seus filhos vai colher bênçãos da sua generosidade. Isso é viver pela fé. Agora veja, quando fala em repartir, quando fala em contribuir, quando fala em doar, quando fala em ajudar alguém, quando fala em você participar da ajuda a alguém, qual o primeiro medo que vem na nossa mente, no nosso coração? O medo de faltar. Eu tenho muitas ovelhas nessa igreja que concordam com o princípio do dízimo, com o princípio da oferta, que não tem objeção. Mas é gente que não dizima e não oferta porque tem medo de faltar. Pastor, eu vou cobrir a cabeça e vou descobrir os pés. Perceba. E aqui é que o justo precisa viver pela fé. Eu vou ajudar. E não tenho medo, porque Deus não vai me desamparar. Mas vai desinteirar. Mas estava contadinho, chegou um socorro. E eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Pense uma prova que Deus coloca para os seus filhos. Constantemente vai se apresentar diante de você essa prova. Pega isso aqui que eu estou dizendo a você. Certo? Uma prova que Deus vai colocar diante de você. Ó. Deus vai colocar assim, olha. Ajudar e desinteirar. Desinteiro para ajudar. Ou nego, não ajudo para manter inteirado. Mas se eu der... Porque, veja, Deus vai colocar... Não é que a gente assim... Veja, tem gente que Deus faz assim, que já passou pelas provas e Deus já promoveu. Mas tem gente que está começando... Deus vai pegar assim, sabe? Você está no limite. Está até negativo. Aí surge a demanda. Aí você diz, não, se eu der aqui, se eu... E veja, eu não estou falando nem dar para a igreja. Você vai dizer assim, não, o pastor ali está fazendo orçamento para arrancar da gente na fogueira santa que ele vai fazer. Não, escute, não. Eu estou falando de ajudar o próximo, necessitado. Serve, o mesmo princípio serve para a igreja também. Mas não estou falando de igreja não, porque está estigmatizado. Geralmente é estigmatizado, né? Então, para quebrar na sua mente os bloqueios, eu estou usando ajuda ao próximo. Ajuda alguém que está precisando. Vai colocar essa prova. Por quê, irmãos? Por que vai estar sendo a prova? Você vai ficar entre pegar o caminho do medo de faltar e o caminho de confiar em um Deus que não desampara o justo. Que não desampara aquele que reparte com o necessitado. Veja, a Bíblia diz que a gente não deve colocar Deus à prova. Sim ou não? Sim ou não? Está escrito isso na Bíblia? Não coloque à prova o Senhor seu Deus. Mas em Malaquias, capítulo 3, quando Jesus está falando de dízimos e oferta, ele diz, pode me colocar à prova. Vocês podem me colocar à prova. Traga o dízimo à casa do tesouro, traga as ofertas à casa do tesouro, dizime a oferta e me coloque à prova para vocês verem se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar tamanhas bênçãos sobre a sua vida que vocês não vão ter nem onde guardar. Perceba? Está escrito isso, irmãos. Então eu tenho que fazer o seguinte, olha, eu vou ajudar na convicção de que eu tenho um Deus que não vai me desamparar. Deus há de prover o que eu preciso. Porque Ele sabe do que eu preciso. O justo não fica desamparado. Provérbios 10:3 diz assim. Provérbios 10:3. Diz assim, olha. O Senhor não deixa o justo. O Senhor não deixa quem? O justo. Quem é o justo?
o que pratica a justiça, de Sedacar. Quem reparte o que tem, o justo, não passa fome. Viver pela fé e confiar nessas promessas. É aqui que eu derroto Mamon. Mamon, você não vai instalar o medo de faltar na minha mente. Mamon, eu vou praticar a justiça porque eu tenho um Deus que não deixa eu passar fome. Eu tenho um Deus que não me desampara. Eu tenho um Deus que conhece, que sabe o que eu preciso e que vai suprir. Eu tenho um Deus que alimenta as aves dos céus, veste a erva do campo. Eu tenho um Deus que cuida de mim, que não vai deixar faltar o que comer, o que vestir e tudo o que for preciso e necessário para que eu possa viver com dignidade sobre essa terra. Não vai faltar. Eu posso contribuir, eu posso doar, que não irá faltar. Viver pela fé é confiar nessa promessa. Aqui Mamon, irmãos, não tem vez na nossa vida. Aqui Mamon não governa. Aqui Mamon não tem espaço no nosso coração. Quando a gente decide viver pela fé, confiando nas promessas de Deus. O justo viverá pela fé. E se ele se retroceder, eu não me agradarei dele. O justo vai viver pela fé. É assim que nós temos que viver com as nossas finanças, irmãos. É assim que a gente tem que viver. Nós não podemos ter medo de faltar, porque nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Irmãos, eu queria ter tempo para eu contar testemunhos de provisão que eu tenho experimentado. Do dia que eu disse, vou dizer sim, Senhor, ao seu chamado. E eu disse muito, eu larguei tudo. Eu deixei tudo para servir ao Senhor. Não, irmão, não deixei tudo, eu deixei nada para servir ao tudo, para conquistar o tudo. Porque, escute, ontem eu estava com uma pessoa, eu e Lícia estávamos aconselhando ontem, e essa pessoa está passando a transição na vida dela, e ela vai deixar o emprego que ela tem. E eu estava dizendo a ela, disse, olha, escute o que eu vou dizer a você. Quem paga seu salário é a empresa, mas quem lhe sustenta é o Senhor. Você tem que entender isso. Que sustento vem de Deus. A empresa paga salário, mas quem sustenta é o Senhor. Escute isso. O Deus que te sustentou esses anos todos nessa empresa, ele vai continuar se sustentando com outro recurso, que você não sabe de onde vai vir, mas vai vir. Porque assim como ele sustentou até aqui, ele vai continuar sustentando. Ele usou essa empresa durante esses anos para te sustentar. Mas agora ele vai deixar de usar essa empresa e vai usar outra coisa e vai continuar sustentando. Vai usar gente, vai usar outra empresa, vai usar alguma coisa, vai usar corvo. Não usou corvo na Bíblia? O corvo trazia pão e carne para o profeta junto ao ribeiro de Querite. Sim ou não? Ele vai usar por quê? Porque quem paga o salário é a empresa, mas quem sustenta é o Senhor. Então essa empresa é um instrumento na mão de Deus para te sustentar hoje. E se essa empresa parar, se você for demitido, se você sair o que seja, Deus vai arrumar um outro meio, um outro instrumento para continuar te sustentando. Por isso que não tememos quando a notícia do desemprego chega. Por quê? Porque temos um Deus que sustenta. Por diversas vezes, muitos de vocês acompanharam aqui, os mais antigos acompanhou a transição de graça para a coinonia na emancipação. O salário pastoral foi reduzido pela metade. Algumas pessoas nos bastidores chegaram assim, mas pastor, como é que vai ser? Pastor, mas como é que vai ser assim? Escute, eu já passei por isso. E não faltou, e não é agora que vai faltar. Deus vai prover. A gente vai fazer nossa parte, enxuga daqui, corta daqui, aperta dali, faz a nossa parte e o resto é com Deus. E não faltou. Estamos aqui para dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós. Não faltou e não vai faltar. Por quê? Porque
Meu sustento vem do Senhor, irmãos. O Deus que fez chover comida do céu por 40 anos. Esse é o Deus que nós servimos. Irmãos, eu fico indignado porque uma pessoa compra um prato de barro, pega uma galinha, uma farofa, uma vela preta, vai fazer um trabalho para uma entidade e tem mais convicção que a entidade vai dar o que ela está pedindo àquela entidade do que a gente quando pede a Deus. Eu fico indignado com isso. Porque existe mais fé no coração daquela pessoa que está sendo devota àquela entidade, que está buscando um favor, buscando recompensa naquela entidade ali. Ela está certa que vai acontecer. Ela vai na certeza que o trabalho que ela está fazendo vai dar resultado. E a gente não tem essa fé para com o Deus que é dono de toda a riqueza. Nós não temos a mesma fé para com Deus que é Pai e que sabe dar boas coisas aos seus filhos, que é favor e graça sobre as nossas vidas. A gente não confia. Um incircunciso faz um trabalho para enriquecer e prospera. A gente que serve ao Deus Todo-Poderoso não tem a mesma fé em Deus, dizer: Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus provedor, eu tenho certeza, não vou ter medo, o Senhor vai prover. Escute isso. Perceba. Irmão, se uma galinha morta consegue mobilizar demônios para agir em prol daquela pessoa, o que pode acontecer se a gente viver pela fé no Deus provedor e dizer assim: Senhor, busca em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e eu creio que eu vou viver uma vida que não estarei desamparado. O Senhor é a minha provisão. O Senhor há de operar, há de chover, o maná vai cair do céu. O maná vai cair do céu. O Senhor vai usar corvos. O Senhor vai trazer corvos para trazer a provisão até mim. Mas escute, o Senhor há de fazer. Temos como família muitos testemunhos de provisão. Mas um que me marcou bastante, e eu já contei aqui, quero contar de novo, foi um dia 20, é o dia dos meus vencimentos. Dia 20 eu estou fazendo as contas lá. Faltava 400 e poucos reais para pagar as contas. E eu disse: Senhor, eu tenho a quem pedir emprestado. Eu tenho pessoas que, se eu ligar agora, vai me emprestar esse dinheiro. Se brincar, até vai me dar. Vai me doar. Mas eu não quero pedir, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem como me prover. Isso eram umas 10 horas do dia. Eu larguei as contas lá, a calculadora, tudo, e fui fazer a agenda do dia. Tinha acabado de almoçar, estava na mesa. Acabado de almoçar. Aí eu recebo uma ligação. Uma irmã, lá de Aracaju. E a irmã disse: pastor, ela meio agoniada: pastor, olha, eu estava aqui e estava trabalhando, mas estava inquieta. O Espírito pediu para eu fazer algo e eu estava inquieta, meio encabulada, mas eu não estou conseguindo ter sossego aqui, eu tenho que fazer. E, pastor, o senhor tem conta na Caixa Econômica? Tenho, minha irmã. É porque eu estou perto de uma lotérica aqui, eu preciso fazer o que o Espírito Santo está me mandando. Não falei nada a ninguém. Não postei, não, direto, nada. Nem Lícia sabia. Aí eu passei para a irmã, pelo WhatsApp, os dados da conta. Não tinha Pix na época ainda. Aí, com alguns minutos depois, 40 minutos depois, chega o valor. Para não dizer que foi exato, foi com alguns reais a mais. Sobrou uns, acho que 6 reais sobrou, que foi para chupar um geladinho. Escute o que eu estou dizendo a você aqui. É assim que funciona, irmãos. Nós temos um Deus provedor. Ele supre as nossas necessidades. Viver pela fé é viver dessa forma. Dizer: não vai faltar. Eu posso ajudar, que não vai faltar. Eu posso contribuir, não vai faltar. Eu posso repartir, não vai faltar. E eu vou dizer uma coisa a você: não é não faltar, ele vai multiplicar, porque essa é a promessa.
Quem semeia pouco, colhe pouco. Mas quem semeia com fartura, colhe com fartura. Essa é a promessa. Escute, Ele multiplica pão. Ele multiplica semente ao que semeia. Está escrito, irmãos. Ou a gente tem convicção, fé e vai viver de acordo com essas verdades, ou nós vamos servir a mamão. Não tem para onde ir. O povo de Deus é o povo que vive pela fé. Não vivemos por vista. Não vivemos pelo que temos. Vivemos por fé. O jovem rico, um dos jovens ricos da Bíblia, tem mais de um. Um dos jovens ricos disse assim, Jesus descrevendo, olha, certo homem disse, fiz uma grande colheita. O que devo fazer com essa grande colheita? Irei construir muitos celeiros para armazenar essa colheita e direi à minha alma, beba, coma, goze da vida com tranquilidade, porque os celeiros estão cheios e abarrotados. Aí Jesus diz assim, louco, tolo, idiota, burro, a palavra no original é essa. Esta noite pedirão a tua alma e o que tu tem para apresentar. Quais são os atos de justiça que você vai apresentar diante do Senhor? Louco, essa noite você vai partir, vai ficar tudo aí. Você vai partir rico nessa vida, mas pobre na de lá, sem ter o que apresentar. Escute isso. Não, irmãos. Nós não fomos chamados para acumular. Fomos chamados para repartir. Nós não fomos chamados para reter. Nós fomos chamados para contribuir, para ajudar. Essa é a nossa vocação. E os que vivem pela fé, assim viverão. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você.